A Maldição da Vereda dos Mortos. Uma das lendas mais assustadoras do sertão brasileiro. Você teria coragem de atravessar sozinho uma vereda abandonada do sertão à meia-noite? Antes de responder, conheça a história que os moradores de uma pequena região do sertão nordestino contam há mais de 100 anos. Uma história tão assustadora que muitos evitam sequer pronunciar seu nome depois do pôr do sol. Tudo começou em uma época de seca severa. O sol castigava a terra, os rios haviam desaparecido, os animais morriam aos poucos, as plantações secavam diante dos olhos desesperados dos sertanejos. No meio daquele cenário de sofrimento, existia uma antiga passagem conhecida como Vereda dos Mortos. Era um caminho estreito, cercado por mandacarus gigantes e árvores secas. Durante o dia parecia apenas uma trilha comum, mas à noite tudo mudava. Os mais velhos afirmavam que almas perdidas caminhavam por ali. Luzes estranhas surgiam entre os espinhos. Vultos observavam os viajantes, e vozes misteriosas chamavam pessoas pelo nome. Muitos acreditavam que eram apenas histórias para assustar crianças, até que algo terrível aconteceu. Em 1913, um vaqueiro chamado Severino desapareceu após atravessar a vereda durante a madrugada. Ele era conhecido por não acreditar em lendas. Costumava rir quando ouvia os relatos. Naquela noite, saiu para procurar algumas cabeças de gado desaparecidas e jamais retornou. Dias depois, encontraram apenas seu chapéu. Estava no meio da trilha, coberto de poeira. Ao redor dele havia marcas estranhas, pareciam pegadas humanas, mas terminavam abruptamente, como se alguém tivesse sido arrancado do chão. O desaparecimento de Severino espalhou medo por toda a região. Porém, os acontecimentos estavam apenas começando. Meses depois, uma família inteira relatou algo impossível. Voltavam de uma visita a parentes quando avistaram uma mulher vestida de preto parada no meio da vereda. Ela parecia estar chorando. O pai da família decidiu ajudar, mas conforme se aproximavam, perceberam algo estranho. A mulher não possuía rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma sombra escura. O cavalo empinou, as crianças começaram a gritar, e a figura simplesmente desapareceu diante deles, sem deixar rastros, sem emitir qualquer som. Nos anos seguintes, dezenas de relatos semelhantes surgiram. Alguns diziam ter visto um homem sem cabeça, montado em um cavalo negro. Outros afirmavam ouvir correntes arrastando pelo chão seco. Havia também quem jurasse ter encontrado crianças fantasmagóricas brincando entre os mandacarus. Mas a lenda mais aterrorizante de todas era da noiva da seca. Segundo os moradores, ela teria vivido na região durante uma das maiores estiagens já registradas. Seu casamento aconteceria em poucos dias. Porém, a falta de água trouxe fome, doenças e morte. Seu noivo desapareceu durante uma viagem em busca de ajuda. Ela esperou por semanas, por meses, até enlouquecer. Diz que ela caminhou sozinha pela vereda dos mortos durante uma noite sem lua e nunca mais foi vista. Desde então, muitos afirmam encontrar uma mulher usando vestido de noiva envelhecido, coberto de poeira, manchado pelo tempo. Ela aparece à distância, sempre observando, sempre esperando, e quando alguém tenta se aproximar, ela desaparece. Mas nem todos tiveram a sorte de apenas vê-la. Em 1978, 3 jovens decidiram desafiar a lenda. Levaram lanternas e câmeras para registrar tudo. Queriam provar que aquelas histórias eram falsas. Poucos depois da meia-noite, começaram a ouvir passos.
lentos, arrastados, vindos da escuridão. As lanternas começaram a falhar. O vento aumentou. Os mandacarus pareciam balançar sem motivo. Então ouviram uma voz, fraca, distante, chamando cada um deles pelo nome. Nenhum dos três conseguiu explicar o que aconteceu depois. Eles apareceram na manhã seguinte caminhando sem rumo pelo sertão, assustados, confusos, sem memórias de várias horas. Até hoje se recusam a falar sobre aquela noite, mas o episódio mais assustador aconteceu apenas alguns anos atrás. Um grupo de trabalhadores precisou atravessar a região durante a madrugada. Todos relataram ter visto dezenas de luzes surgindo no meio da caatinga. As luzes formavam uma espécie de procissão silenciosa, como se pessoas invisíveis estivessem caminhando juntas. Quando os homens se aproximaram, ouviram cantos antigos ecoando pela escuridão. O som parecia vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Então as luzes desapareceram instantaneamente, deixando apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que nenhum deles conseguiu dormir por vários dias. Até hoje, a vereda dos mortos continua existindo e os moradores evitam passar por ela à noite. Muitos acreditam que o local guarda espíritos de viajantes perdidos. Outros dizem que tudo não passa de coincidência. Mas uma pergunta permanece sem resposta. Por que tantas pessoas diferentes descrevem as mesmas aparições? Por que os relatos atravessam gerações? E por que ninguém consegue explicar as luzes que surgem entre os mandacarus durante as madrugadas sem lua? Talvez nunca saibam a verdade. Talvez algumas lendas existam justamente para nos lembrar que ainda existem mistérios que a ciência não consegue explicar. Ou talvez algo continue caminhando silenciosamente pela vereda dos mortos, esperando o próximo viajante surgir na escuridão. E você, teria coragem de atravessar sozinho a vereda dos mortos depois da meia-noite? Acredita que essas aparições são apenas lendas? Ou existe algo sobrenatural escondido nas sombras do sertão brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários. Conte qual foi a parte mais assustadora dessa história. Se você gosta de mistérios, lendas brasileiras, casos inexplicáveis, assombrações e histórias de terror que desafiam a lógica, acompanhe o Arquivos Malditos. Novas histórias assustadoras aguardam por você. Compartilhe esse relato com alguém que adora sentir aquele arrepio na espinha. E lembre-se, da próxima vez que ouvir seu nome sendo chamado no meio da noite, tenha certeza de que a voz pertence realmente a alguém, porque algumas lendas do sertão ainda estão procurando quem responda ao chamado.